O novo milênio era comemorado mundialmente, e é que no ano 2000 chegaria o tão aguardado PlayStation 2 com vendas totalmente bem-sucedidas. Estreava o primeiro episódio da série infantil Dora, a Exploradora, e nos cinemas Sky Movie chamava toda a atenção. Enquanto isso, a WWE vive possivelmente seu melhor ano. Novos grandes lutadores chegariam e tudo seguiria em outro nível. Um salve para Super Master Ball 1987 pelo seu comentário. Lembre-se de comentar e você pode aparecer nos próximos vídeos. Não se esqueça, mas de jeito nenhum, de deixar o like no vídeo. Na última vez que vimos Triple Guy, Stephanie McMahon virou vilã e juntos criariam o regime McMahon. Healthmate e Big Show eram campeões da WWE. Porém, isso mudaria logo no terceiro Raw de janeiro, quando Triple Guy e o The Generation 10, reformado, ajudariam a tirar o título do Big Show. Com isso, permitindo que ele começasse seu terceiro reinado no topo, o regime de McMahon. Mate apontava com seus olhos diretamente para Mick Foley, e embora isso originalmente fosse levar a Mankind contra Triple H no Royal Rumble, no final, Foley sentiria a necessidade de se transformar em uma encarnação mais sádica para garantir que o trabalho fosse bem feito. Por isso, quando chegou a hora do evento, foi Cactus Jack quem entrou no jogo. A luta acabou sendo uma das melhores de toda a era da Atitude. Também naquela noite, Taz fez sua estreia no card preliminar, quando deixou Kurt Angle inconsciente em apenas 3 minutos e 16 segundos. Os Hard Boys e os Dudley Boys fariam uma luta clássica de mesas e Chris Jericho se tornaria o novo campeão intercontinental. Após vencer Chyna e o violento Holly em uma luta de tripla ameaça, o evento principal giraria em torno de A Rocha. Sim, essa foi a noite em que, com Steve Austin temporariamente ausente, A Rocha mostrava que os pés de A Rocha tocaram o chão antes do Big Show. Então, o gigante tecnicamente seria o vencedor e usaria esse motivo para exigir uma oportunidade contra A Rocha no próximo evento, no Way Out, 27 de fevereiro, com a condição de que, se conseguisse a vitória, seria ele quem iria para o evento principal da WrestleMania antes de passar para a WrestleMania. Kurt Angle alcançou seu primeiro sucesso ao se tornar campeão europeu. Lita estreou e ajudou Esa Rios a conquistar o título dos pesos leves e 4 promessas da World Championship Wrestling. Chris Benoit, Eddie Guerrero, Dean Malenko e Perry Saturn chegaram à WWE para tentar criar um caminho e ficaram conhecidos como os Radicais. Triple H teria que enfrentar Cactus Jack novamente, desta vez em uma Hell in a Cell. Para igualar a luta, ficou decidido que, se Foley não vencesse, teria que se aposentar para sempre. E assim chegaria a luta no evento No Way Out. Após uma luta que durou 24 minutos e que viu Triple H conquistar outra grande vitória, além de lançar Cactus Jack sobre o teto da cela. Esse resultado aparentemente encerraria de vez a carreira de seu grande rival. Enquanto isso, no evento, Kurt Angle derrotaria Chris Jericho para se tornar o campeão intercontinental. Os Dudley Boys conquistariam o ouro dos foras da lei modernos e do Big Show. Com uma ajudinha de Shane McMahon, ele conseguiria uma vitória inesperada sobre The Rock, roubando dele o seu evento principal da WrestleMania. Esse processo daria origem a uma série de segmentos nas semanas seguintes, onde veríamos o gigante encontrar um aliado que seria Vince McMahon. Alguém que voltou à empresa para assumir o poder e achou que esse era o melhor jeito de fazê-lo. Assim, marcaram uma luta tripla na WrestleMania pelo título Triple H vs The Rock vs o Big Show. Mas isso não seria o fim. Linda McMahon apareceu nesse período para anunciar que colocaria no evento principal da WrestleMania um lutador que nunca teve essa chance. E seria Mick Foley. Foi assim que o evento principal ficaria com o McMahon em cada esquina. Os 4 competidores se enfrentariam antes da WrestleMania. Stephanie McMahon aumentaria o poder de sua equipe ao se tornar campeã feminina. E outra mulher notável da época, Trish Stratus, faria sua estreia como acompanhante. E quando a WrestleMania aconteceu em 2 de abril, ela estaria no canto de sua equipe, enquanto enfrentavam Al Snow e Steve Blackman. Enquanto isso, o restante das lutas da WrestleMania foi composto por uma batalha campal extrema que deu a Foley o título Hardcore. O reinado de Kane e Spag terminava por hora. Edge e Christian, os Dudley Boys e os Hardy Boys
revolucionariam o cenário da luta livre de duplas com sua luta de escadas. E Kurt Angle, que era o campeão europeu continental, perderia ambos os títulos durante uma luta tripla contra Chris Benoit e Chris Jericho. No evento principal, tudo se resumia a 2, quando depois que o Big Show e Mick Foley foram eliminados, The Rock ficou sozinho com Triple H. Os fãs ficariam surpresos quando Vince McMahon se tornasse vilão e traísse The Rock, e dessa forma, Triple H se tornaria o primeiro vilão da história a vencer o evento principal da WrestleMania. Logo depois disso, poucos dias depois, Chris Jericho fez a arena explodir no Raw com uma vitória fantasma pelo título da WWE. Mas o poder de Triple H e Vince McMahon fez com que ele tivesse que devolver. O campeão do povo, ele teria sua revanche no Backlash, com a promessa de que Stone Cold estaria em seu corner antes que isso acontecesse. Ed Guerreiro conquistaria Chyna com seu charme latino, e ele a fez até mesmo se voltar contra seu ex-aliado Chris Jericho, custando assim seu campeonato europeu durante uma luta entre ele e Guerreiro. Isso provocaria uma reação negativa contra Ed, mas da mesma forma ele começaria a ter muito sucesso. O evento principal do Backlash teve A Rocha e Triple H. Stone Cold apareceu quase no fim da luta e foi ovacionado. O campeão do povo finalmente conseguiria a grande vitória, já que a partir daí ele começaria seu quarto reinado como campeão da WWE. Stone Cold seguiria afastado das telas, recuperando-se da lesão no pescoço. No Judgment Day, o comissário Shawn Michaels seria o árbitro convidado especial. The Rock e Triple H tentariam resolver tudo em uma luta Iron Man de 1 hora. Enquanto isso, no card preliminar, Shane McMahon seria derrotado pelo Big Show. Em uma luta de último homem de pé, Chris Benoit superaria Jericho em uma luta de submissão pelo título intercontinental. Então, no evento principal, os dois caras mais importantes da empresa se esgotariam mutuamente durante 1 hora inteira. O placar momentâneo era um empate em 5, restando apenas alguns minutos. E foi então que, depois de ter estado desaparecido nos últimos 6 meses, foi quando o Undertaker finalmente faria seu retorno à empresa. Embora desta vez de uma maneira bem diferente, sim, com uma aparência diferente. Esse foi o debut do American Badass Taker. Ele entraria no ringue de moto para enfrentar todos os amigos e o próprio Triple Gas. Isso faria com que Triple H vencesse por desqualificação, prejudicando a Rocha. No último segundo, garantindo a vitória da luta. Obrigado. Mas mesmo que agora fosse campeão novamente, o jogo teria pouco tempo para comemorar, pois logo precisaria se preparar para 3 desafiantes no próximo Rei do Ringue, em 25 de junho. E isso porque, neste programa, o evento principal seria uma luta de equipes de 6 homens, na qual o campeão se juntaria a Vince e Shane McMahon para enfrentar a Rocha, Undertaker e Kane, com a condição de que, se Triple H, Shane ou Vince fossem derrotados por contagem de 3 ou por submissão, Triple H perderia o título para quem fizesse o pin. Dessa forma, a Rocha conquistaria o campeonato ao derrotar o Sr. McMahon por contagem de 3. No restante do evento, Kurt Angle e Rikishi chegariam à final do Rei do Ringue. Em pouco mais de 5 minutos de luta, o herói olímpico saiu vitorioso. Na noite seguinte, no Raw, Mick Foley assumiu o lugar de Shawn Michaels como comissário da empresa. E, além de irritar, Kurt Angle. Isso também incluiria Foley tentando acabar com o terror de McMahon-Hillsman, que o atormentou nos meses anteriores. A primeira ordem do dia era nomear um novo e merecido desafiante número 1 para o título de The Rock, e seria Chris Benoit. No dia 23 de julho, The Rock lutaria contra Chris Benoit, embora, infelizmente, para o Lobo Raivoso, The Rock seria quem sairia vitorioso. No final, nesse evento, Triple H fez uma luta incrível de último homem de pé contra Chris Jericho. Enquanto isso, Acolytes Protection Agency Protection derrotaria Edge e Christian para conquistar os títulos de duplas, e depois Val Venis derrotaria Rikishi em uma Steel Cage pelo título intercontinental. Na noite seguinte, Lita venceu Stephanie McMahon e ganhou o título feminino no primeiro main event feminino do Raw, que a WWE infelizmente não reconhece como tal. Por outro lado, Trish seria obrigada a formar equipe com Triple H durante uma luta de duplas no Raw. Isso levou a princesa dos bilhões de dólares
a começar a suspeitar que a recém-chegada estava tendo um caso com seu marido. Mas isso não seria o fim do romance entre o casal, pois enquanto Kurt Angle se apaixonava por Stephanie, outras cenas davam outra impressão. Toda essa rivalidade levaria ambos a se enfrentarem no SummerSlam em 27 de agosto, onde aconteceu uma luta tripla pelo título da WWE, onde ambos os homens enfrentariam a Rocha. No entanto, antes que isso acontecesse, as lutas preliminares veriam ex-integrantes do D10 se enfrentando entre si e SPAC sairia vitorioso. Taz afundaria ainda mais quando perdeu para Jerry Lowland em pouco mais de 4 minutos. E o recém-criado direito à censura derrotaria os Toku. Chyna conquistaria o título intercontinental. Durante uma luta mista de duplas, ela e seu parceiro, Ed Guerreiro, derrotaram Val Venis e Trish Stratus. Steve Blackman lançou Shane McMahon do alto dos andaimes do cenário em uma acrobacia impressionante. E Chris Benoit contra Chris Jericho foi sem dúvida a melhor luta da noite. No evento principal, The Rock manteve o título e Kurt Angle teve uma forte concussão no início da luta. Se avançarmos rapidamente para o próximo evento, o Unforgiven, provavelmente o mais marcante desse evento é que os Hardy Boys conquistariam os títulos de duplas. Após derrotarem Edge e Christian em uma Steel Cage, veríamos Stone Cold nos bastidores fazendo uma investigação sobre quem o atropelou em 9 de outubro, e em um episódio do Raw seria revelado que Rikishi foi quem esteve por trás desse atropelamento. Naquele momento, ele afirmou que só fez isso para que seu primo tivesse uma oportunidade pelo título. Todo esse ângulo não agradou em nada aos fãs. Rikishi insistia que fez isso por La Roca no evento, não é? Mercy Stone Cold teve sua revanche e deu tantos golpes em Rikishi que ele acabou desmaiando e não conseguiu continuar a luta. Além disso, o restante do evento naquela noite teria Alita e Trish Stratus novamente em lados opostos do ringue, durante uma luta mista de duplas. Enquanto Taz e Albert enfrentavam os Hardy Boys, Kurt Angle desafiou a Rocha pelo título da WWE no evento principal. E o que tornou essa luta ainda mais interessante foi que, apesar de ter sido derrotado por Triple H no mês anterior aos Jogos Olímpicos, o herói conseguiu convencer Stephanie McMahon a ser sua empresária, uma função que ela sempre desempenhou com perfeição. Depois de 21 minutos, Kurt imobilizaria a Rocha para se tornar o campeão mundial, após menos de um ano fora da companhia. Sim, tinha sido uma ascensão meteórica ao topo, mas não terminaria aí, já que agora o novo campeão teria que defendê-lo contra cada um dos pesos pesados da WWE, sendo o primeiro deles o Undertaker. E essa luta aconteceria no Survivor Series, em 19 de novembro, onde Kurt trapacearia contra o American Badass, só para, de alguma forma, sair com seu título. Enquanto isso, também veríamos Ivory contra Lita disputando o título feminino, com Ivory saindo vitoriosa. Steve Austin enfrentou Triple H, após ele admitir ter contratado Rikishi para eliminar Austin um ano antes, na esperança de que ele o tirasse da WWE, desencadeando toda a sua fúria. A Cascavel o destruiu completamente. Triple H tentou escapar da arena de carro, mas Austin o pegou com um guindaste e o deixou cair de uma altura de 9 metros no chão. Ele chegaria ao Armageddon. No dia 10 de dezembro, os 6 principais desafiantes se enfrentariam pelo título da WWE dentro da Cela Infernal. E isso, é claro, significaria ter que defender o título contra Steve Austin, a Rocha, Triple H, o Enterrador e Rikishi Corango. Eu não estava satisfeito com a situação. A luta teve absolutamente de tudo. Eles saíram da Cela Infernal e se enfrentaram com força, usando parte do cenário. Rikishi foi lançado ao vazio pelo Enterrador e Corango aproveitou para vencer rapidamente a luta. Depois disso, Angled, cheio de egocentrismo, fez questão de deixar claro para todos que derrotou seus 5 desafiantes mais poderosos da WWE. E assim terminaria o ano 2000, mas aguardem pelo próximo ano, porque uma notícia impactante abalaria as estruturas da WWE.